Então, pessoal, sobre providência divina, já vimos alguma coisa, né? Ou quase tudo até agora? Alguém já tem algum subsídio para fazer algum comentário sobre a providência divina? Lembram que nós comentamos, já falamos, né, sobre ela? Então, nós já vimos até aqui, né, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Então, vejam, não é porque Deus quis assim que nós fôssemos felizes ou infelizes. Nós causamos as nossas mazelas, as nossas alegrias com as nossas atitudes do nosso dia a dia, né? Quantas vezes, se nos mantivéssemos em silêncio, agora aqui eu vou falar por mim mesmo, se a gente tivesse ficado em silêncio 15 segundos, quantas coisas teríamos evitado, né? Mantivéssemos a boquinha fechadinha, como diz o Chico Xavier, aquele copinho d'água, assim, ficar com a boca cheia d'água para não dar aquela resposta que passou, assim, pela nossa mente, né? E como eu disse, que eu estou falando por mim mesmo. Quantas vezes eu devia ter ficado quietinho e quantos sabores eu tive depois por isso. Então, são as lições que, se não aprendemos com amor, estudando, lendo, observando outros exemplos, mas não, nós temos que sentir na nossa própria pele, às vezes, não é? Para poder, então, essas lições se fixarem na nossa mente. Então, fica claro, portanto, que a providência divina se manifesta duplamente, sob a forma de misericórdia e de justiça, porque a compaixão é filha do amor. Desejará entender, estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Então, vejam, muitas vezes estamos passando por algumas vicissitudes em nossa vida e parece que oramos e oramos e isso nunca se modifica, não é? Mas é a ação retificadora que nós precisamos passar. E aí nos sentimos desamparados, perseguidos. Cadê Deus que não nos atende? Mas nós causamos essa aflição que nós estamos passando agora para retificar o nosso comportamento. E aí entra de novo o que eu disse. 15 segundos de boquinha fechada, eu não estaria passando por isso que eu estou passando agora. Eu tenho que retificar aquilo que eu causei, não é? E não tive humildade para ouvir a pessoa falar, por mais que tenha sido grosseira, deselegante, mas eu tinha que responder da mesma forma que a pessoa foi grosseira também, não é? Então, na verdade, eu tive que baixar o nível moral para me equiparar àquela pessoa que me ofendeu ou falou algo que me desagradou, não é? E aí as consequências, elas vêm depois. E é a ação retificadora, né? Que nós não podemos prescindir dela. Então, haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Então, vejam que nós não entendemos, é a misericórdia de Deus trabalhando em nosso favor, quando nós estamos passando por uma ação retificadora que está doendo demais em nós, não é? E nós não entendemos por que aquilo não passa. E aí nos revoltamos, e quando nós murmuramos, que há revolta, essa dor se acentua mais ainda em nós, porque nós nos revoltamos, que é o orgulho falando. Nós somos orgulhosos ainda e não aceitamos essa ação retificadora. E aí a dor é maior. Quanto mais nós nos revoltamos, mais sofremos. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Então vejam, as leis de Deus, elas vão se cumprir. Queiramos ou não, achamos que estamos burlando essas leis. Ninguém burla as leis de Deus, nós burlamos as leis dos homens, né? Às vezes cometemos delitos e saímos felizes que ninguém viu. Pensamos nós, na nossa ignorância, né? Mas nós estamos sendo observados.
pela justiça divina, mas também por aquela multidão de espíritos que nos acompanham, e nós que não temos essa mediunidade mais expressiva, nós não os vemos, não é? Até sentimos, mas quantos irmãos nossos que estão se equivocando, ainda mais nesses tempos de agora que a gente está vendo, né? Quantas pessoas se equivocando, tirando dos pobres, dos necessitados, e se achando muito inteligentes, muito espertos, mas a ação retificadora também cairá sobre elas. Às vezes, a gente vê uma pessoa assim desencarna, não é? E o que que nós pensamos? Puxa vida, fez tanto mal e morreu, não pagou, não quitou tudo aquilo que deve. É um dedo engano nosso. O pior dos males é o mal moral depois que essas pessoas vão ter do lado de lá, não é? Porque quando nós retornamos à pátria espiritual, não conseguimos esconder aquilo que fomos. Está ali explícito para todos os espíritos. E muitos nos acompanharam, nos intuíram, nos auxiliaram na queda. E vão estar nos aguardando depois para rir de nós. Porque nós fomos intuídos por eles a fracassar também, porque eram nossos inimigos, não é? Quando nós fazemos o mal aqui, nós sempre atraímos como companhia quem? Espíritos que sintonizam com essa maldade, ou inimigos nossos, ou espíritos que se comprazem no mal. Então, de quem vamos nos cercar desses espíritos? E quando nós tiramos a merenda da criança, o dinheiro da saúde, estamos nos comprometendo profundamente. E aí retornamos em encarnações futuras, devedores dessa comunidade toda que nós prejudicamos. E aí nós viemos com esse compromisso de beneficiar aqueles que nós prejudicamos. Então, quantas vezes nós vemos pessoas que vêm proteger os animais, proteger as florestas, proteger comunidades, às vezes encarnam lá no meio do morro, onde comunidades sofridas vivem à mercê do tráfico, da droga, de bandidos, e eles se mantêm ali, quantas vezes, no caminho correto, na missão aquela que eles se planejaram vir a cumprir para resgatar. Muitos voltam a falhar novamente, né? Porque o seu subconsciente está impregnado dos equívocos cometidos no passado. E quando retorna à carne com o objetivo de se melhorar, às vezes não consegue. Porque todo espírito, quando reencarna, ele nunca reencarna com o propósito de fazer o mal. Sempre de resgatar o mal praticado por ele em encarnações passadas. Mas muitas vezes não consegue e volta a praticar os mesmos delitos, né? Então, muitas vezes vêm essas ações retificadoras, como nós vemos nos suicidas, que muitas vezes se suicidaram e vêm sem os braços, sem as pernas. Aquela história que já foi contada aqui, né? Que a Kátia também contou, sobre o espírito que o Chico conta, né? Que perdeu os braços e depois tinha que perder as pernas, porque ele já estava com ideias suicidas, porque podia se deslocar até um local e se jogar num penhasco, por exemplo, não é? Então, são ações retificadoras que muitas vezes nós não entendemos, mas elas vêm para o nosso bem. Como nós não entendemos e a nossa visão é muito curta em relação a isso, nós entendemos como um castigo de Deus, né? E não é. Deus tem compaixão por nós. E Ele nos dá as ações que vêm para nos beneficiar. No momento que esse ser perder os braços, vai perder as pernas também, é um ato de compaixão para ele não se equivocar novamente. Porque tudo que nós fazemos repetidamente fica registrado no nosso subconsciente.
e a grande tendência de fazermos novamente nas próximas encarnações. Por isso a importância de nós automatizarmos o bem no nosso subconsciente, para que depois nós façamos o bem sem pensar. Hoje, a gente ainda tem que pensar, será que isso que eu vou fazer é bom? Mas a gente vê grandes espíritos, como a gente já citou agora o Gandhi, né? Eles faziam bem já sem pensar, de forma automática. Então, nós temos que nos trabalhar nesse sentido, automatizar o bem no nosso subconsciente. Tudo que nós automatizamos vai nos servir para o futuro, ou para o bem ou para o mal, para o mal. Então, que automatizemos o bem, o auxílio aos necessitados, a caridade, a boa palavra, a alegria. Tudo isso nos acompanhará após o túmulo e no nosso regresso à carne, né? Então, seguindo aqui, as provações da vida representam, assim, os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual. É aqui que nós passamos a entender tudo isso que nós falamos. São as oportunidades compassivas de Deus para conosco. Nós não entendemos nem conosco, nem quando vemos os outros, né? Por que uma pessoa tão boa, às vezes, sofre tanto, né? Que motivo teria, se Deus castiga, por que Deus está castigando essa pessoa se ela só fez o bem, não é? Mas nós vimos que nós produzimos os nossos males e a nossa felicidade. Então, essa pessoa que só fez o bem, mas sofreu muito agora, a colheita dela será no futuro, né? De benefícios, de bondade. Então, agora é o tempo de resgatar. Muitas vezes são provas que a pessoa pede para passar. Não devemos entender que sejam só resgates, expiações. Muitas vezes a pessoa já quer testar aquilo tudo que ela já aprendeu, se ela já consegue realmente praticar, não é? Então, é as provas que às vezes a gente fala aqui pelas quais nós vamos passar. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo o que é certo, como devemos proceder. Aí depois nós vamos ter que passar pelas provas. E muitas vezes elas vêm a nós sem pedirmos, né? Elas são necessárias para que possamos realmente colocar em prática todo esse ensino, esse aprendizado pelo qual estamos passando, não é? E como nos esclarece o benfeitor Emmanuel, vamos ver o que nos esclarece Emmanuel, então. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam. Então vejam que Emmanuel nos alerta, muitas vezes, essas provas, na verdade, são bênçãos que vêm a nós, não é? Então, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio. Então, Deus está sempre agindo a nosso favor. Deus nunca está agindo contra nós. Então, essa é a providência divina. Nós somos a providência divina também uns dos outros. Olha o que ele diz aqui. Providência está agindo comigo, mas também por meu intermédio. Lembra que nós comentamos já em outros encontros? A Terra é um ser vivo. Nós, os animais, os vegetais, os minerais, todos nós estamos interagindo, uns servindo como previdência divina dos outros, não é? Então, Deus não age diretamente sobre a matéria. Nós somos coautores da providência divina. Nós estamos produzindo uns para os outros essa providência divina, não é? Muitas vezes, o que jogamos fora não serve para alimentar outras pessoas, os pássaros, os animais,
Então, nós estamos sendo providência divina para aquele necessitado que está com fome, mesmo sem percebermos. Quantas coisas mais nós fazemos que não percebemos, e nós estamos sendo instrumento da providência divina, uns para os outros, para os animais, os vegetais, enfim, né? E deles para conosco também. Então, continua Emmanuel, sustentando-te em meio dos problemas que te marcaram a estrada, para doar-lhes a solução. A providência divina nos traz a solução de todos os nossos problemas. Então, diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Às vezes somos realmente cheios de razão, né? Eu tenho razão. Mas nós temos que ter humildade dentro dessa nossa razão. Então, Deus existe. Disso não poderemos duvidar. Então, nós não duvidamos que Deus existe, não é? Todas as provas estão aí, nós já vimos as provas da existência de Deus, né, nos outros estudos. Tudo que existe no universo vem nos comprovar a existência de Deus. Quando olhamos os céus, as estrelas, os planetas, quem criou tudo isso, né? O acaso? O acaso não cria nada. Como até o Kardec cita um exemplo, né? Quando você vê um relógio funcionando, dando corda, ele funcionando, é obra de alguém. Ele não se fez sozinho esse relógio. O relojeiro construiu, né, esse relógio. E assim é tudo que existe. Na Terra, no universo, houve uma inteligência maior que construiu tudo isso. Então, é infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência, essa é a essência de Deus. Tem ideia do que é ser infinitamente justo e bom? Vamos colocar assim, não vamos nem até Cristo, mas aqueles mais próximos de nós, aqui um Chico Xavier, quanto era justo, quanto era bom, e o quanto está distante, né, dessa justiça e bondade, como ele mesmo se dizia muito longe ainda, não sou eu que estou dizendo, Chico Xavier se reconhecia assim. Olha que gesto de humildade de um Chico Xavier, né? Quando, como disse o Edgar, né, seu Edgar, eu tenho orgulho de ser bom, da minha bondade. Então, como nós estamos longe, né, dessa verdadeira bondade. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Não é muito fácil para nós ainda compreender Deus, não é? Aí a gente entra naquela máxima das religiões, um mistério de Deus. Por que é um mistério de Deus? Porque nós não podemos aprender? Não, porque ainda nós não temos essa capacidade de entender Deus. Digamos que eu fosse falar de um mundo feliz. Eu não tenho como falar sobre um mundo feliz ou um mundo celestial. Eu não tenho essa condição, não é? Quando os espíritos dizem, lembram que o elo perdido, né, que sai do macaco para o ser humano, Darwin, né, quando Darwin chega nesse ponto, ele não entende o elo perdido. O que os espíritos dizem? Está lá num livro chamado Exilado de Capela, do Edgar Armond. Ele diz assim que quando o princípio inteligente chega na fase de ser humanizado, esse processo é feito fora da Terra. Então, e os espíritos dizem assim, não adianta ele nos falar sobre isso agora que nós não entenderíamos. Então, veja, não nos falam agora, porque agora não entenderíamos. Mas no futuro, sim. Então, os espíritos co-criadores, os cristos, né? Os cristos já entendem isso. Então, vejam, Deus não age diretamente sobre a matéria. Quem age sobre a matéria são os espíritos co-criadores, os cristos, né? Quando o planeta Terra foi criado, Jesus e sua equipe de engenheiros siderais manipularam o fluido cósmico universal
para que a Terra se formasse, né? Eles largaram, ou melhor, fizeram com que essa bola incandescente de fluido cósmico universal fosse circular no universo ao redor do Sol, numa translação de forma elíptica e uma rotação que é ela girando em torno de si mesma. Por que de forma elíptica? A forma elíptica é a forma oval, né? Por isso que nós temos as estações aqui. Quando a Terra está mais próxima do Sol, verão, quando ela vai se distanciando, vai indo para o outono, inverno, depois ela retorna. E assim são as estações do ano. Então, isso é uma casualidade? Não é. Isso são inteligências trabalhando. Mais adiante, nós vamos estudar sobre a formação da Terra. Só adiantando um pouquinho, quando os espíritos dizem que a Terra era uma bola circular, mais ou menos oval, coberta por um líquido aquoso. E dentro desse líquido já tinha todas as formas de vida. Então, quando a gente estuda isso, a impressão que dá que é o líquido amniótico, né, que está no útero da mãe. Ali tem toda a vida que o bebê precisa. Seu Edgar, o senhor abriu o microfone, eu vou lhe ouvir. Que amor. Daniela, a gente fica pensando, né? Quanto a gente tem que estudar, pesquisar, ouvir, né? Para poder entender muitas coisas que a gente não consegue entender, né? Você falou antes assim que tem orgulho de... É orgulho de ser humilde. Tem muito orgulho de ser humilde. É a expressão que tu fala. Mas assim, ó, mas nos caiu uma parte que você falou no início, né? Não no início da aula, mas no início da tua fala, que tu começou a falar, disse assim, que a gente se queixa que as nossas preces não são ouvidas por Deus, né? Quando o próprio Evangelho fala, quando for descolocar a tua oferenda no altar, vai, conversa, vê se você tem alguma coisa contra alguém, reconcilia-te com ele, depois volta para fazer a tua oferenda, fazer a tua prece, porque a tua prece só vai chegar aos pés do Pai Celestial se você tiver um coração puro, um coração bom. Não adianta eu querer fazer uma prece para Deus, pedir perdão, pedir isso, pedir aquilo, se meu coração está cheio de ódio, rancor, ciúme, inveja. Não adianta nada, está impuro meu coração, está fechado para as coisas boas, né? Como é que eu vou pedir? Que nem aquela historinha da senhora que para o filhinho dela, meu filho, fica lá fora, tu tá com a roupinha limpa, tua camisinha branca, calcinha limpinha, os pezinhos limpos, não vai se sujar que nós vamos passear. O que aconteceu? Passou o menino pela casa dele e mexeu com ele, chamou ele de gordo, né? E se jogou para cima do menino, se pegaram no pau os dois, se lamearam, tudo caiu no meio da lama, se sujaram tudo. Ele voltou para dentro de casa chorando. Não, daí do picolezeiro, meu amor. Aí passou um picolezeiro e ele daí parou de chorar. Disse, mãe, me dá dinheiro para comprar picolé. A mãe dele olhou para ele e disse, meu filho, vê se tu tem condições de me pedir alguma coisa. Sujo que nem você está, você não tem condições de me pedir nada. Essa historinha leva nós a nossa reflexão, né? Vê se você tem condições morais para pedir alguma coisa para Deus. Você está com o coração impuro, né? Verdade, né, seu Edgar? Purifica teu coração para orar. E eu já várias oportunidades aconteceu de eu estar mentalmente ainda um pouquinho desatento às coisas santas, e eu procurei fazer um minuto de meditação, de aliviar minha mente de outros pensamentos, porque eu não ia conseguir fazer uma oração e me conectar, não é? O que é, qual é o verdadeiro significado da religião? É religar, né? Nos religar mentalmente a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior. E se nós não estivermos com a nossa mente totalmente voltada a essa religação, nós não vamos conseguir, vão ser palavras vazias. Não adianta nós ficarmos repetindo palavras se a nossa mente não está vinculada a essas palavras, não é? Então, esse
é algo que eu tinha no passado, quando eu assistia a alguns cultos, né, algumas missas, em que havia aquela repetição e a minha mente não estava ali. Então eu ficava ouvindo, mas com a minha mente vinculada a outras coisas. Então, se nós formos, quem gosta de ir numa igreja católica, assistir uma missa, tem que se desvincular, né, de outros pensamentos que não estejam adequados àquele momento. Nós temos que vincular o nosso pensamento àquela prece. Não importa se no templo espírita, se na igreja, se no templo evangélico. Se nós não nos vincularmos ao alto, nossas preces não serão atendidas, né? Alguém mais gostaria de algum comentário? O Daniel, eu anotei já no mês passado, quando a gente falou que ia ver sobre esse assunto, né? A providência divina, eu anotei aqui três coisas que caracterizam muito a providência divina, né? A reencarnação, como já foi dito, né? As criaturas voltam à vida terrena até depurar as suas faltas. O esquecimento temporário, eu também pensei nisso. O livre-arbítrio nos possibilita agirmos verdadeiramente no bem, ou não. E o sofrimento, como foi colocado também, ele nos faz refletir, entender e seguir buscando acertar na caridade e na fé. Eu pensei nesses 3 momentos aí, onde a gente agora, né, agora estudando, consegue compreender o que é providência divina. Era isso, querido, obrigada. Exatamente, não é? Então, são essas providências que vêm até nós que muitas vezes nós não entendemos. E a reencarnação é essa providência divina. Porque se não reencarnássemos, como iríamos progredir, não é? Então, pessoal, prosseguindo aqui no nosso tema, só o nosso bem, portanto, pode ele querer de onde se segue que devemos confiar nele. É o essencial, nele que aqui se fala, em Deus, nosso Pai, né? Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender a Deus, os seus ensinamentos, não é? Então, aqui, nós encerramos esse roteiro sobre a providência divina. Alguém gostaria de algum comentário mais, algum questionamento? Todos tranquilos? Nada mais a declarar? Podemos passar para o próximo roteiro, então? Muito bem. Nosso próximo roteiro, como eu havia dito antes, ainda dentro do programa fundamental, agora o módulo 4, estávamos no módulo 3, existência e sobrevivência do espírito. Aí aquela clássica pergunta, todos nós temos um espírito? Será que todos temos um espírito? Eu às vezes fico em dúvida, eu acho que muitos de nós não têm um espírito, né? Nós somos o espírito, né? Pois é, eu sempre pergunto, será que temos um espírito? E às vezes eu digo, nós não temos um espírito. Um pouco é interessante, né? Como que nós não temos um espírito? Nós somos um espírito, nós temos um corpo. O que é que quando morre fica aqui? Morre o corpo, né? Não o espírito. O espírito sobrevive à morte do corpo. Então, a morte existe? Existe, mas a morte do corpo, não do espírito. Então, o roteiro número 1, perispírito, conceito. Aí eu pergunto, o que é o perispírito? Os universitários, vou perguntar para os universitários agora, o que é o perispírito? Qual dos nossos universitários vamos responder o que é o perispírito? Invólucro do nosso espírito. É o invólucro do nosso espírito, muito bom, Cedric. Vou lhe dar um nota 10. Tudo sobre o motor gracioso, né, Daniel?
sem condições, mas eu vou tentar. Eu comecei a copiar agora, essa semana. Mas o meu novo tema para uma próxima palestra é quem somos nós? Aí entra esse tema de hoje, né? Uhum. Eu, espírito e corpo. É nós. Gorete, tu ia falar, Gorete? É que eu tô com o livro dos espíritos aqui, e falando de perispírito, daí eu estava acompanhando aqui o seu Edgar falando e lendo aqui também. Aí devo ter feito uma expressão assim, meio pensando, como diz meu marido, com quem que tu tá falando? Não, mas tudo bem. Vou deixar para o seu Edgar terminar aí. Vamos trocando ideias aqui, não é? É. Então, o que é o perispírito? Nós vamos ver o conceito perispírito e alguns comentários a respeito que alguns têm aqui, outros eu também farei, alguns estudos extras, não é? Então, vamos ver o que indaga aqui. Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, esse foi o questionamento de Kardec no Livro dos Espíritos, não é? Questão 93. 93? Exatamente. Então, tá certíssimo. Eu de número, eu sou muito ruim, por isso eu te perguntei, né? Eu só sei a questão número 1 do Livro dos Espíritos, por número, né? Essa eu sei de qual é salteado. Então, o que responde os espíritos? Ao que os espíritos respondem. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queria. Então, vejam, nós ainda, na nossa condição de mundo, né, de provas e expiações, ainda somos grosseiros, o nosso invólucro é grosseiro, o nosso perispírito. Então, para os espíritos, sim, mas para nós não, porque nós não temos olhos para ver o perispírito, não é? Então, comentando essa resposta, Kardec cria a palavra perispírito. Então, vejam, quando Kardec, o nome espírito são os próprios espíritos que se dão esse nome. Mas perispírito é o Kardec que cria essa palavra baseado em quê? Baseado na resposta dos espíritos e, como nós vamos ver agora, Kardec cria a palavra perispírito, do grego peri, em torno, e do latim espíritus, alma ou espírito, para designar esse invólucro do espírito, por comparação com o perisperma, que envolve o germe do fruto. Então, o que é o perisperma? Quando a gente pega a semente da fruta, ou quando nós pegamos, por exemplo, a laranja, até chegar ao fruto, tem aquele envoltório esbranquiçado ao redor, não é? Entre a casca e o fruto. Então, esse seria o perispírito. Também na semente, para chegar ao núcleo da semente e a casca, existe uma película, que seria esse o perispírito. Então, por quê? Baseado nisso, Kardec criou essa terminologia, perispírito. Claro que, trazida essa informação pelos espíritos, ele faz por analogia, não é? Então, é parecido com isso, o perispírito do espírito, que é esse invólucro do germe do fruto, não é? Um dito, afirma Kardec, que o espírito é uma chama, uma centelha. Então, nós vamos ver também no Livro dos Espíritos, não é, Gorete? Que o espírito, ele é uma chama, às vezes de cor rubi, enfim, depende vamos dizer assim, da evolução do espírito, ele varia de cor. Então, eu penso assim, isso é um pensamento meu,
que se o espírito não tivesse, só que não existe um espírito sem perispírito. Se o espírito não tivesse o perispírito, ele diz assim, uma chama, um clarão, não é? Ele seria como o flash de uma máquina fotográfica, o espírito. Você só vê aquele flash, aquele clarão, mas ele não tem forma. Depois nós vamos ver mais adiante, Hernando de Guimarães, entre outros estudiosos, eles dão outras nomenclaturas também ao perispírito, não é? Como modelador plástico, enfim. O espírito só tem essa forma. Os médiuns, por exemplo, só veem ele com essa forma que ele se apresenta por causa do perispírito. E ele consegue moldar esse perispírito da forma que ele queria, conforme a encarnação, que para ele foi mais produtiva, muitas vezes, ele vai se manifestar dessa forma, não é? Ou a última encarnação, ou aquela que foi mais produtiva para ele em questão de evolução, não é? Então, essa chama, essa centelha é o espírito. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Então, vejam que o espírito ele é um pouco complexo para a gente entender, se a gente analisar. Ele não tem forma. Quando nós vamos estudar mais adiante alma e espírito, a princípio, os espíritos dizem para Kardec, para simplificar. Alma, o que é? O espírito fora da carne. Espírito, o espírito encarnado. Mas, quando vai se estudar mais a fundo, a gente vai entender que a alma é o princípio inteligente, a mente pensante do espírito, né? Então, já aprofunda mais, complica mais. Então, por enquanto, é melhor ficar assim. A alma é o espírito desencarnado e o espírito é aquele que está na carne. Então, os espíritos procuram simplificar a princípio. Gorete? Não, só me ocorreu aqui sobre o perispírito, né? Que seria o corpo semimaterial do espírito, o envoltório, vamos dizer assim, semimaterial. E esse fluido vem do fluido cósmico universal, né? Exatamente. Tudo que existe. Tudo que existe no universo vem do fluido cósmico universal. É emanações Os planetas divinas, são criados pelo espírito, e o perispírito ele é criado a partir dos elementos daquele planeta que o espírito vai habitar, para poder ter, vamos dizer assim, a consistência, ou mais grosseira, ou mais sutil, conforme o mundo em que habita. Mas esse perispírito vai se quintessenciando e vai se depurando, né? Ou a quintessência, como se diz, até chegar a um estado de pureza, que vai se confundir com o espírito. Às vezes, a gente se pergunta, tá, mas e os anjos, os espíritos, já que habitam o mundo celestiais, têm perispírito? Tem. A partir do momento que o espírito é humanizado, ele nunca mais perde o perispírito. Ele vai manter sempre a forma. Como Jesus se manifestaria na Terra como Jesus, com aquela aparência, se ele não tivesse perispírito, não é? Como ele encarnaria em um corpo? Porque o que faz a união do corpo ao espírito é o perispírito. E algo muito importante que também não é muito estudado nas casas espíritas, que é o duplo etéreo ou o duplo etérico. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também. O duplo etérico é o que leva as sensações do corpo para o espírito e do espírito para o corpo, né? Então, o perispírito, ele vai unir corpo e espírito. O duplo etérico é para conduzir as sensações. Então, quando um médico anestesia, o que ele faz? Ele afasta daquela região o duplo etérico. Os egípcios já conheciam essa técnica, tanto que os egípcios já faziam cirurgias em cérebros e a pessoa continuava viva. Mas por quê? Porque eles eram os exilados de capela. Eles tinham conhecimento, mas faltava os instrumentos, né, modernos que nós não temos hoje. Então, quando alguém é anestesiado e vão mexer naquele local, é porque dali se afastou
o duplo etérico. Então, ele não leva sensações para o espírito. Sensação de dor, por exemplo. Imagine a dor que teria uma cirurgia sem anestesia. Porque ali está afastado o duplo etérico, não é? Então, também vamos falar um pouquinho depois sobre esse duplo etérico. E o duplo etérico é interessante. O desencarne, ele é uma energia vital, e com o desencarne do espírito, ela vai permanecer no ambiente da Terra. Esse duplo etérico não vai junto com o espírito, ele permanece aqui. E depois, quando o espírito volta a reencarnar, ele vai se utilizar novamente dessas energias. Vão ser acoplada novamente a esse espírito e a esse corpo. Alguém gostaria de um questionamento? Eu, a Fátima? Fátima. Isso. É correto falar que o perispírito é matéria? O perispírito é matéria. Ah, tá. Só que, como ele disse ali no início, para nós é algo que ainda nós não percebemos por causa da nossa visão ainda grosseira. Mas para os espíritos, o nosso perispírito é grosseiro. Mas mesmo para os espíritos já em condições de espíritos perfeitos, eles ainda têm perispírito material. Mas só que é um material muito sutilizado, né? Então, o perispírito, quando o espírito é criado, ele nunca mais perde. Ele só vai se quintessenciando, vai se depurando, né? Mas nós nunca mais vamos perder esse perispírito. O Daniel, a Kátia, o perispírito é a forma como como o espírito aparece, né? Digamos assim, na forma material. Então, por exemplo, se eu desencarnar, eu desencarnando agora, provavelmente meu perispírito vai ter essa forma, né? Essas características que eu tenho dessa encarnação. No outro plano, provavelmente eu vou aparecer assim, digamos, né? Se eu precisar aparecer. E para quem eu precisar me manifestar. Mas se eu precisar me manifestar, se eu precisar me identificar, eu espírito, precisar me identificar para um outro espírito, ou para uma pessoa encarnada, numa história em que, por exemplo, nós vivemos lá em 1800, que eu tinha outro corpo, talvez eu fosse um homem, enfim, negra, enfim, aí eu assumo aquela formação, é isso? Para me Exatamente. identificar. Por isso, ele também é chamado de modelador plástico. O espírito, com a mente, vai se transformar na aparência que ele deseja. Por exemplo, quantas vezes num sonho você conversou com uma pessoa que você não faz ideia quem seja? Pode ser um espírito conhecido de outras encarnações, e se manifestou a aparência que ele tinha, que você conheceu naquela época. Mas pode ser um espírito também conhecido de agora, que se manifestou com outra aparência, porque os espíritos também se manifestam com aquela aparência que foi mais agradável, mais produtiva, onde ele progrediu mais. Não quer dizer que eu, ao desencarnar, quando me manifestar... tem um filme muito interessante, Amor Além da Vida. Não sei se alguém já assistiu, assista. Que um dos filhos do médico que estava do lado de lá se apresentou para ele como um negro. E o menino era branco quando desencarnou. Então, Ele se veja, apresenta como negro e o professor dele se apresenta como um senhor de idade de óculos, né? sim, exatamente. Então, o espírito se apresenta conforme é mais agradável para ele naquele momento, aquela encarnação para ele foi mais agradável, às vezes também para não ser reconhecido como o filho desse médico no filme. Então, são uma série de fatores, né? Por isso, ele é chamado modelador plástico. O espírito modela com a sua mente conforme o desejo. Claro que não são todos os espíritos, né? Aqueles espíritos muito atrasados, aqueles não têm condições ainda. Inclusive, se manifestam de formas muito grosseiras, não é? Eles não têm ainda
esse perispírito mais leve, mais intensenciado, não é? Olha, estou começando a gostar, estamos agora... E a plasticidade também tem muito a ver com a condição espiritual, né? Do próprio espírito. Exatamente. Porque ele pode estar lá com a sua real identidade, né? Que nem sempre corresponde com o que foi aqui, né? Exatamente, ele vai lá Para ele melhor vai... ou para pior, né? Lá ele pode ter essa aparência e voltar para o mundo espiritual. Tinha essa aparência, mas Mal é tudo moralmente mal. animalizado, vai ter uma aparência animalizada lá, que nós não vamos reconhecer, não é? E pode também já ser um espírito mais purificado, ele vai... aquela aparência que mais é agradável para ele, né? Ele mais progrediu. Angelical. Então, é isso. A aparência, o espírito molda ela, né? Ou não molda, vai conforme a questão moral. Ele não tem condições de modelar, ele vai conforme a moral dele, né? Então, pessoal... Também, Daniel, assim, ó, quando o médico diz assim, eu vi um espírito, eu não vi o espírito, eu vi o perispírito moldado, o espírito está se moldando, né? Eu vi o perispírito. Sim, é o perispírito, né? Porque o espírito é essa chama, né? Essa centelha, ele não tem forma. A forma é o perispírito que dá a ele. Mais alguém gostaria de... Eu estou tentando me bancar o bom para ver se consigo fazer esse tema. Isso dá muito bem, isso para mim fazer um tema para... Querido, Vamos... bancar o bom. Quem somos? Edgar tem bastante a nos acrescentar, seu Edgar. Estamos aqui para aprender com o senhor também. Com todos, né? Todos têm algo a acrescentar. Porque as pessoas não se dão conta. Às vezes, eu não tenho conhecimento dos livros espíritas, mas eu tenho uma vivência ético-moral muito boa. Então, vai ter algo para nos passar, sim. Não sabe a questão X do livro dos espíritos, eu não sei. Mas, moralmente, tem muito a nos passar. Então, não nos preocupemos em chegar aqui e dar uma lição de livro dos espíritos. A questão tal é isso, a questão tal é aquilo. Mais importante que saber decorar e saltear as questões do livro dos espíritos é a nossa vivência. Então, eu quando morava numa casa lá em Passo Fundo, eu sempre recebia todo sábado de manhã os testemunhos de Jeová. Mas eles não entravam, eles só ficavam no portão. E uma coisa neles eu ficava admirado. Sempre vinha um jovem e uma senhora. Aquela senhora, ela sabia versículo por versículo de cor. Então, ela decorou o livro. Então, não adianta eu decorar o livro dos Espíritos e não vivenciar 10 questões daquelas ali, não é? Não que essa senhora não vivenciasse. Não estou querendo dizer isso. Mas eu quero dizer que não adianta eu decorar se não vivenciar aquilo que eu estou estudando, que eu estou lendo, não é? Então, vamos estudar uma, duas questões e conseguir colocar em prática. É o que a gente estava falando do Evangelho. Não vamos decorar o Evangelho para falar decore e salteado o que diz cada capítulo, mas sim colocar em prática, mesmo que paridamente alguma coisa do Evangelho, não é? Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso encontro. Marilene? Daniel, dá para brincar um pouquinho? Sim, fica à vontade. Agora conta para o nosso grupo amado o que aconteceu, o resto da história das testemunhas de Jeová quando tu disse a tua religião. Ah, sim, depois nós começamos a conversar mais, mas a princípio eu falava conforme a doutrina espírita, sem dizer que era espírita, mas eles perceberam, né? E depois nunca mais eles foram lá em casa. Aí desistiram de mim. Você já está dominado. Eles sumiram. Isso é evidente, eles sumiram. Não, daí não. Tu sabe que uma vez eu trabalhava na Menegás com um projeto e coisa e tal, né? E entrou uma senhora que queria um roupeiro, daí mostrei, expliquei tudo, o roupeiro, como é que era, como é que não era e tal e tal. E ela sentou na minha frente e começou a discorrer sobre religião, isso e aquilo, aquele outro, né? Tá, e eu conversei com ela também.
Mas no momento, criatura, em que eu disse, ela me olha e diz assim, e a senhora é o quê? Eu disse assim, eu sou espírita. Menina, só faltou ela me bater. Eu achei que ela ia me surrar. Ela levantou, criatura, enfurecida. E ela falou tanta bobagem que, olha, eu para mim entrou num lado, saiu no outro, não dei bola, entendeu? Mas tu veja a que ponto chegam as pessoas, né? E isso me aconteceu no meu serviço uma vez. Infelizmente, o que as pessoas desconhecem, elas temem e têm preconceito a respeito, né? Porque elas não entendem aquilo. Então, a gente tem que relevar, né, esse momento. Então, é aquela que aconteceu comigo, só que ela não me disse nada, nunca mais apareceu lá em casa daí, né? Mas então, pessoal, nós chegamos no final do nosso encontro hoje.